Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Madrugada tremenda. Essa madrugada nós oramos, cancelando todo ataque na mente. Nós oramos quebrando todo tipo de maldição, todo tipo de obra de feitiçaria. Muita gente passou mal. Se você passou mal, se você sentiu coceira, se você sentiu tosse, se você sentiu o seu corpo formigar, pinicar, isso tudo são sintomas de libertação, né? Então, ânsia de vômito, se você sentiu náusea, se você sentiu esses tipos, né, de sensações, de sintomas, isso aí são sintomas de libertação. Então, coisas estavam sendo quebradas, né? Você estava sendo liberto. Então, hoje eu fui muito específica. Nós oramos contra o ataque na mente, nós oramos contra a obra de feitiçaria, nós oramos, né? Nós oramos por várias coisas, mas o que eu mais enfatizei foi isso. E contra as maldições hereditárias, autoproferidas, maldições lançadas. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma manhã. Já quero profetizar um dia abençoado, um dia poderoso sobre você, sobre a sua casa. Então, eu arrepiava até os cabelos e flatulência. A flatulência, né? Soltar uns peidinhos, né? Na hora da oração é a libertação também. Porque os demônios começam a sair pelos orifícios, pelo nariz. Começa a espirrar, então, vamos supor, você começa a espirrar muito, você começa a sentir muita tosse, você começa a soltar uns peidinhos, né? Então, isso daí tudo é demônio saindo de dentro de você e você sendo liberto para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então, essas madrugadas eu vou enfatizar muito dentro dessas pautas, tá? Muito dentro dessas pautas, e você vem com tudo, você vem para a oração da madrugada, que vai ser poderoso, amém? O bocejo também, tá? Então, por exemplo, nós começamos a orar, você ficou com sono, é porque sua alma entrou em guerra. E o diabo não quer que você escute a oração. Então, ele acaba trazendo um peso sobre o mundo espiritual, um sono muito grande para você não escutar a oração, certo? Então, isso daí é sobrenatural. Uau! Eu tô lendo aqui os comentários de vocês. Meu Deus. Então, bocejo, espirro, crise de tosse, né? Vai falando aí os sintomas de vocês. Muita coceira, pinicar as mãos, sentir muito sono, um cansaço, assim, de repente. Por exemplo, eu tava orando na pegada de libertação. Então, de repente, a hora que eu comecei a orar, que eu fui mais intensa na libertação, aí você começou a sentir mais sono. Então, isso aí é sintomas do que? Sua alma entrou em guerra. Né? Geralmente, quando eu começo a ministrar cura interior, as pessoas entram com esses sintomas, bastante com sintoma de sono, esse tipo de sintoma, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Coceira, pontada na cabeça, muitos arrepios, só que o arrepio que você sente é um arrepio ruim, porque é algo saindo de dentro de você, né? Às vezes você pode sentir um arrepio que vem da presença de Deus, é algo gostoso, mas você pode sentir um arrepio ruim. Amém? Glória a Deus. Espuma branca eu estava cuspindo, arroto, tudo isso é libertação. Garganta pinicando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pegar mais pesado agora, né? Nessa área, nas próximas madrugadas. Então eu convoco todos vocês. Aí você fala assim, apóstolo, mas eu assisto a live depois, eu assisto a oração depois. Ok, mas deixa eu te falar. O impacto que tem na madrugada é diferente do impacto que vai ter depois. Porque na madrugada você já entrou com sacrifício. Você entrou com o sacrifício do seu sono. Então, a prospecção ou a intenção de se realizar as coisas é muito mais forte na oração da madrugada. No horário, tá? Então, você que quer ser liberto, paga o preço. Você que quer, né? Hoje eu quebrei todo tipo de obra de feitiçaria. Vem pra madrugada, porque você não tem noção esse horário, o quão importante é.
peso, moleza, sai tudo. Amém. Gente, é uma diferença estrondosa, porque na madrugada você já está com o sacrifício. Você já entrou com o sacrifício no mundo espiritual, certo? Então, quando você entra ali na presença de Deus, com o sacrifício de não estar dormindo, porque, gente, o sono é muito gostoso na madrugada. Então, a propensão de Deus fazer, de Deus realizar as coisas, de Deus quebrar é muito maior, tá bom? Isso aí é um fato, tá? Abra comigo Abacuque. Amor, coloca pra mim, não sei se a Bruna entrou. Coloca pra mim aí, Abacuque, capítulo de número 2. Amém? Glória a Deus. Abacuque. Glória a Deus. Abacuque, capítulo de número 2. Gente, uma vez que você vicia na oração, porque a oração da madrugada é viciante, tá? Ela é viciante. Uma vez que você vicia, acabou, meu irmão. Agora, sempre querendo estar na oração da madrugada. Aleluia. E, gente, não é fácil acordar, mas quando você aprende a acordar também, você já acorda assim. Diabo, você perdeu. Eu já acordei, né? É melhor você recuar. É melhor você entender que eu tô acordado. E eu vou cuspir fogo hoje. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos por essa madrugada. Pai, eu quero chamar uma unção de libertação, de batalha espiritual e de cura interior ainda maior sobre as próximas madrugadas. E quero declarar, Senhor Deus, que nós viveremos o maior serviço de libertação de todos os tempos, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu já declaro, Senhor Deus, que o Senhor envia exército de anjos, Pai, juntamente conosco. Pai, no nome de Jesus, edifica as nossas vidas. Senhor, fala conosco através do devocional. Pai, abre os céus de glória agora. Abre os céus do entendimento. Abre, Senhor Deus, os ouvidos, o coração do teu filho, da tua filha. Fala conosco, Pai, aquilo que está por detrás da letra. Pai, nos revela, Pai, o que está escrito em Abacuque, capítulo de número 2. Fala para nós, Pai, do profético, daquilo que é espiritual e somente podemos entender no Espírito. Pai, no nome de Jesus, que os seus filhos sejam edificados através do devocional de hoje. Eu chamo a presença doce e perfeita do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus nos conduzindo em todo o tempo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. Abra comigo em Abacuque, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo, tá? Abacuque são 3 capítulos. A primeira vez que Deus falou comigo audivelmente, eu lembro que foi em Abacuque. Deus falava Abacuque 3. Foi no meu primeiro ano onde eu me posicionei. E Deus falou a primeira vez audivelmente comigo dentro de um sonho. Então eu estava num sonho, então eu creio que eu estava, na verdade, em uma outra dimensão espiritual. E quando eu escutei uma voz falando Abacuque 3, de estrondo. Né? E Deus falava também nesse sonho que ele tinha acampado um anjo vigilante ao meu lado. E um anjo vigilante é aquele que fica dia e noite, né? Aquele que não sai de perto. Ele é um anjo vigilante, um anjo, né, que guardava a minha vida. Então foi algo assim estrondoso. Foi uma das primeiras experiências assim que mexeu muito comigo. Depois eu escutei a voz de Deus, né, audivelmente me acordando umas 3 horas da manhã. Aí essa voz já era no quarto, já era, né, no mundo físico. Foi algo assim estrondoso. Era uma voz de muitas águas. Essa voz me chamou 3 vezes pelo nome. E aí quando eu acordei, o quarto estava cheio de glória. Foi uma experiência muito linda também. Amém? Ontem eu tive uma experiência sobrenatural, mas ainda não vou contar não. Até falei pro apóstolo aqui hoje, olha, ontem eu tive uma experiência sobrenatural, preciso te contar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos lá. Abacuque capítulo 2, né? Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o dia que diz que resposta dará a minha queixa. Agora, lembra que a gente começou a ler ontem a queixa de Abacuque, a resposta do Senhor, a segunda queixa de Abacuque. Agora a gente vai para a segunda resposta do Senhor, amém? Então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreva o fim e tudo se cumprirá.
Se permanecer, se parecer que demora a vir, espere com paciência. Olha só, esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Como que o justo vive? O justo, que somos nós, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão tentando todo dia fazer aquilo que é certo. O justo vive como? O justo, só baixar aqui um pouquinho. O justo, ele vive por causa da sua fidelidade que ele tem com Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntam muitas nações e engolirão muitos povos. Em breve, eu estou no verso 6. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram a cidade de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo, mas com os homicídios que cometeram, envergonham seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes chamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com o dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, pois assim como as águas enchem o mar, a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebida aos seus companheiros, vocês que obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram a cidade de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas? Olha Deus falando de ídolo de novo. Ou a imagem de metal que só engana. Vamos ler de novo isso aqui? Abacuque 2:18. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas? Ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação. Num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro ou prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo e toda a terra cala-se diante dele. Então aqui nós estamos vendo a segunda resposta do Senhor, certo? Então, Abacuque, ele se coloca em uma posição de vigilância, certo? Né? E Deus, ele começa
a conversar com Deus. Então tem a primeira queixa de Abacuque, a primeira resposta de Deus. A segunda queixa de Abacuque, agora nós estamos lendo aqui no capítulo 2, a segunda queixa de Abacuque, certo? Então, Deus ordena a Abacuque, escreve a visão. Ou seja, escreve essa visão. E Deus vai falar assim, ainda que demore a acontecer, espere com paciência, porque seguramente, né, verdadeiramente, isso vai acontecer. Então, tudo aquilo que Deus, queridos, falou na sua palavra, a gente está lendo os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. E eu já trouxe aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam. Existem as profecias que são condicionais. O que é uma profecia condicional? É a profecia que depende do seu posicionamento para você viver ela. E existem as profecias incondicionais, como essa. Não depende de ninguém para que Deus realize no tempo determinado, no tempo vindouro, Deus vai fazer, certo? Amém? Então, as profecias incondicionais são as palavras que Deus determinou, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma profecia incondicional. Por exemplo, quando um profeta se levanta e fala para você, né? Ontem eu estava num alinhamento com 2 profetas, né? Eu discipulando eles, e aí eu trouxe ali para ele, a profetisa, né? Trouxe para mim que Deus tinha falado para ela para dar uma direção sobre algo na vida de uma pessoa para ela tomar cuidado. É uma profecia incondicional, porque não depende do posicionamento da pessoa. É algo que já está estabelecido que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, se eu profetizar na sua vida aqui, ou fulano, cuidado com esse seu sócio, ou essa pessoa aí, muito cuidado. Eu tive um sonho, eu tive um discernimento que essa pessoa vai te dar uma rasteira, isso aqui. É uma profecia incondicional, porque não depende do posicionamento da pessoa. Mas é o quê? Uma profecia de um alerta. É uma profecia para a pessoa se posicionar e ter cuidado. Lógico, condicional depende, para essa pessoa não viver esse prejuízo, depende do quê? Do posicionamento dela. Mas ela é incondicional porque fala do caráter e da ação de uma outra pessoa, certo? Então, aqui Deus está trazendo uma palavra, né? Escreve minha resposta em tábuas, para que quem possa ler depressa e com clareza. Ou seja, escreve, Abacuque, a minha revelação em tábuas, para que quem passe depressa consiga entender o que eu estou falando, eu estou fazendo. Vamos trazer essa palavra para os dias de hoje? Deus está falando assim, Abacuque, escreve a revelação, escreve o que eu estou fazendo, escreve quais são meus planos, para que mesmo aquele que passa correndo consiga enxergar. Então, como que eu tomo essa palavra para nós, para os dias atuais? Ei, entende claramente o que Deus quer e tem uma linguagem fácil para comunicar. Que quando a gente tem uma mensagem central dentro do nosso chamado, e eu creio que Deus está levantando uma geração que é como João Batista, que está anunciando a volta do Messias. Então, eu acredito que a mensagem central, tá, é o anúncio de que Cristo vem e nós precisamos nos arrepender, nos redimir do nosso pecado, tomar a cruz, seguir Cristo e, né, renunciar ao pecado todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que a nossa mensagem central é essa. É o quê? Tomar a cruz, seguir a Jesus, negar a si mesmo todos os dias. Então, a nossa mensagem ela tem que ser clara ao ponto de que qualquer pessoa que passe por você entenda o que você está dizendo. Então, olha só, escreve minha resposta em tábuas para que quem possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Então, nós estamos vivendo em dias em que Deus está trazendo, tá, um grande avivamento sobre a terra. Deus está trazendo, queridos, nesses próximos tempos, um grande avivamento sobre a terra. Então, a gente não está escutando de há um mês atrás, já 2... Não, já são muitos anos atrás que as pessoas falam que nós vamos viver um grande avivamento. E eu creio que essa geração que Deus tem levantado é a geração que vai viver um grande avivamento. Então, que a sua mensagem seja clara, que você tenha uma forma de comunicar muito clara para que qualquer pessoa que passe entenda o que você está transmitindo. Então, por exemplo, muitas pessoas gostam dos meus seminários, das coisas, porque eu poderia usar uma linguagem formal, eu tenho uma linguagem médica, uma linguagem cheia de palavras difíceis, mas eu entendi que eu preciso comunicar de uma forma tão simples que até um animal
né, irracional entenda. Eu preciso transmitir a mensagem de uma forma tão simples, eu preciso usar uma palavra tão popular que qualquer pessoa, em qualquer situação econômica, em qualquer grau de escolaridade, consiga entender o que eu estou falando. Então a gente vê que tem pastores que gostam de falar difícil, né? Tem gente que gosta. Então eu sei que quanto mais for facilitadora a minha linguagem, maior é o quê? As pessoas que vão me escutar, maior é o número de pessoas que vão me escutar, porque serão todas classes, de todo grau escolar. Então, o que eu pego aqui para mim de Abacuque 2? Ei, transmite a mensagem que Deus te deu de forma fácil. Transmite a mensagem a qual Deus te entregou de forma facilitadora, para que qualquer pessoa que passe pela sua vida entenda, para que qualquer pessoa que entre na sua vida entenda. Amém? Então isso facilita muito. Eu não vou ficar falando, então, gente, na hermenêutica, na exegese, não, eu não vou usar, certo? Eu não vou usar linguagem difícil teológica para deixar você, meu Deus, o que ela está falando? Não, vamos falar o que é simples, vamos falar o que é claro, vamos falar o que todo mundo entende, certo? Agora, se a gente for para um curso, para algo que exige essa linguagem, ok, mas nem para um curso mais específico, teológico, precisa disso aí, certo? Amém? Então, ó, vamos agora entrar. Então, amanhã nós vamos ler Abacuque 3. Abacuque 3 é poderoso, certo? Amanhã nós vamos ler Abacuque 3 e nós finalizamos esse livro poderoso. Aleluia! Então, vamos comigo agora abrir, deixa eu ver. Glória a Deus. Abre comigo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Pastora Bruno, põe para mim, fazendo favor. 1 de Pedro. 1 de Pedro. Está bem no finalzinho. 1 de Pedro, capítulo 5. Deixa. Com a Bíblia nova aí, as páginas ficam tudo coladinhas uma na outra. Onde está? 1 de Pedro, 900. Por aqui. 1 de Pedro. Deixa eu ver. Pronto. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Tá? Oh, misericórdia pra mim que tô. 1 de Pedro. Chegamos. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Acharam? Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem que é o nosso grande inimigo? O diabo. Não é sua sogra, não é seu sogro, não é seu cunhado, não é sua cunhada, não é o seu chefe, não é o seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua vizinha. Seu inimigo é o diabo. Agora, o diabo ele pode usar essas pessoas. Ele pode influenciar essas pessoas a te atormentar. Mas eu quero que você entenda que não é essas pessoas, primariamente, é Satanás através da vida delas. Amém? Pegaram ou não? Tá? Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Então aqui a Bíblia me dá um elemento, fé. Se a minha fé é inabalável, eu consigo me sustentar e resistir a Satanás. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. As batalhas espirituais, as guerras, elas são sofridas por todo cristão que está posicionado em Deus. Porque o diabo, ele está o quê? O diabo está ao derredor. Certo? Ele está à nossa volta. Ok? Buscando o quê? Buscando alguém para devorar.
tá bom? Então, o seu inimigo não é seu sogro, não é sua sogra, não é seu parente, não é seu colega, não é... Não, o seu inimigo é Satanás, é o diabo, é os demônios, ok? Ok, vamos aqui para outro versículo, tá? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu achar outro aqui bom. Eu gosto muito desse aqui. Salmo 91, 7. Vamos lá. Salmo 91, 7. Vou ler uns quantos com vocês aqui. Para ensinar algo para vocês. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Vamos aí no verso 7. Acharam? Salmo 91, verso 7. Que diz assim: ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, em outras versões fala, à sua direita, você não será atingido. Então, o que esse versículo está falando? Ainda que você esteja no campo de batalha, ainda que você esteja numa grande batalha espiritual, ainda que haja, 1000 caindo de um lado, 10.000, Deus fala, você está na posição, você não será atingido, tá? Vamos aqui, daqui a pouco eu falo o tema para vocês, que Deus cure a sua ansiedade, amém? Deus vai tratar a sua ansiedade agora, em nome de Jesus. Aleluia, tô brincando com vocês, já falo, gente, o tema, tá? Agora, tem um versículo que eu amo, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 7. Gente, esse versículo é fantástico. Tiago, estava lá onde nós estávamos. Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Vai anotando os versículos, gente. Vai curando a sua ansiedade. Cure a sua ansiedade. A devocional é bom, vocês vão gostar. Aqui assim, Tiago, Bíblia nova, uma bênção, aqui, Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Vamos lá. Amém, misericórdia? Vamos. Portanto, submetam-se a Deus. Aqui tem uma chave, submissão. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a Bíblia vai dizer assim: ei, se submete a Deus, entra debaixo do governo dele, aí você vai resistir o diabo. Não tem como resistir o diabo sem estar debaixo da submissão de Deus. Não tem como eu conseguir vencer uma batalha espiritual, não tem como eu resistir uma tentação, não tem como o diabo me afrontar e eu conseguir entender ou discernir isso se eu não estiver debaixo, o quê? Da submissão de Deus, se eu não estiver rendido ao Senhor, aí eu consigo resistir ao diabo, e aí ele consegue, aí o diabo vai fugir da minha presença. Então, por quê? O diabo, uma vez que você está debaixo da presença de Deus, está sendo movido por fé, tem convicção de quem você é, de quem é Deus na sua vida, você vai conseguir resistir a Satanás, tá? Então, o devocional de hoje é como se posicionar diante dos ataques espirituais. É como eu disse para você, nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra alguém que se levantou contra a sua vida. Ou seja, não é propriamente na pessoa, mas é o que está por detrás, ou o que está influenciando aquela pessoa, ou o que está possuindo aquela pessoa. Queridos, nós somos afrontados nos dias atuais por pessoas que são endemoniadas. Quando a pessoa te odeia de graça, aí depois que ela te conhece, que ela começa a ser tocada pela glória do Senhor, a qual você carrega, ela fala, nossa, eu te odiava. Por exemplo, quantos maridos de vocês, principalmente os maridos, odeiam, não suportam a minha voz. Aí depois que Deus começa a trabalhar, a libertar, aí ficam aí me escutando. Você não vai assistir a live da apóstola. Aí depois ficam aí, viram os fãs. Mas deixa eu falar pra você, tem maridos que me odeiam, não suportavam escutar a minha voz. E por que esse ódio gratuito? Ele não vem propriamente do marido. Então, muitas vezes eu falei para muitas mulheres, eu falei assim, olha, não é o seu marido, mas é o que possui ele, é o que está dentro dele, é a influência
de demônios através da vida dele. Então eu falei assim, olha, fica tranquila. Não é o seu marido, mas é aquilo que domina a mente dele, é aquilo que domina as emoções dele, certo? Então muitas pessoas vão te odiar gratuitamente, mas é por causa daquilo que você está carregando. Vou dar um exemplo para você. Quando você se posicionou em Cristo, de verdade, ou quando você começou às vezes você era 20 anos de crente, o diabo nunca te mexeu com você, mas de repente você começou a jejuar, você começou a ter uma fome, você começou a viver um avivamento, e de repente pessoas do seu lado começaram a se incomodar com você. O que é isso? É o que? Ataque espiritual. Ataque espiritual porque agora você é uma lamparina acesa. Antes você era uma lamparina apagada, você não aluía em nada. Ou seja, a sua vida espiritual não trazia luz para onde você entrava, não trazia sal para onde você entrava, aonde você chegava. Por quê? Porque você era insonso, você não tinha o quê? Você não tinha sabor, porque você não vivia talvez um evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, o que é o evangelho genuíno? É um evangelho carregado de poder, da presença e que transforma aonde você vai. Achei tão bonitinho, meu irmão falando pra mim, eu falei pra você, né, que ele foi na escola de avivamento, já contei o testemunho dele, e ele contando pra mim, ele falou assim, mano do céu, eu tava pregando aqui, ó, tem agora um amigo nosso que tá lá pescando, lá na cidade, ele tá saindo com ele, falou assim, mano, preguei pro fulano de tal, você acredita, mano? Ele arrepiava, falei pra ele que eu vou levar ele na conferência. Mas por que essas pessoas estão sendo tocadas pelo Lucas, que se converteu ontem, genuinamente? Porque ele é batizado há muito tempo. Mas antes a vida dele não trazia luz para os lugares que ele chegava. Porque ele vivia na carne e ele acredita contrário. Eu repreendo agora em nome de Jesus sobre esse devocional. Então, o meu querido irmão, que antes não trazia luz para os lugares aonde ele ia, agora de repente ele começou a falar de Jesus. Agora, de repente, ele começou a falar do evangelho e pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a ser tocadas. Eu lembro, eu estava no shopping com o Lucas, né? Ele veio no final do ano e ele começou a falar para 2 amigos dos meus pais sobre Jesus e o que ele estava vivendo. Essas pessoas arrepiavam tanto. Ele falava assim, nossa, Lucas, eu estou toda arrepiada, o que é isso? Ele falou assim, é porque o Espírito Santo está confirmando o que eu estou falando. Amém? Então, queridos, quando a gente se posiciona com Cristo, nós vamos começar a viver os ataques espirituais. Porque as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes estão sendo influenciadas por demônios ou estão possuídas por demônios. Eu quero que você entenda. Por que existe tanta guerra quando nós nos posicionamos verdadeiramente? E o que é o posicionamento verdadeiro? Para esse ataque se levantar, qual que é o posicionamento? Você renunciou ao pecado. Você tomou a cruz, certo? Tomou sua cruz, ou seja, você entendeu que você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se consagrar, você precisa se separar, você precisa se santificar. E agora, genuinamente, você começou a buscar o Senhor de verdade. Aí, de repente, a sua mãe que não te incomodava, ela começou a te incomodar. Pessoas começaram a se incomodar com a sua fé. Pessoas começaram a se incomodar porque agora você está muito religioso. Não, você está insuportável, eu não te suporto. Meu Deus, e pessoas começaram a implicar com você do nada. E pessoas que falam que são de Cristo estão buscando Jesus. E como pode uma pessoa que diz que é da mesma fé? Queridos, dizer que é da mesma fé não significa estar na presença. Dizer que é da mesma fé, não, mas eu sou batizado igual a você, eu sirvo a Deus igual a você. Dizer que serve não significa estar na presença. Ou estar posicionado. Então, eu acho muito bonitinho, né? O meu irmão fala, mano, tava conversando com fulano, que é um menino de Deus. Ele falou assim, Luquinha, agora eu sinto que você tá posicionado. Eu sinto Jesus em você. A gente só sente Jesus numa pessoa quando a pessoa tá posicionada. E o que é posicionada? Pagando o preço. Renunciando o pecado, vivendo santidade, fazendo devocional, orando na madrugada, jejuando, lendo a Bíblia. Então as pessoas vão começar a se levantar e vão falar assim, nossa, você está muito esquisito. Meu Deus, para que isso? Para que aquilo outro? Amém? Então, isso aí é um fato. Mas por que isso acontece? Porque os demônios que atuam nas pessoas que estão ao nosso redor vão começar a nos atacar de graça. E pessoas que antes não, como fala, era café com leite, vão começar a te odiar de graça.
De repente, você fica uma pessoa carregada do poder de Deus. Tem gente que vai odiar a sua voz. Mas por que eu odeio a sua voz? Não é a sua voz, querido. Mas é a unção que está nela. E não é a sua vida, não é a sua carinha bonita. Mas é a glória de Deus que está sobre você. E eu preciso que você entenda que não é a pessoa não tá com raiva da sua voz, não tá com raiva, ela tá, na verdade é o demônio que não tá suportando a unção que você tá carregando, é o demônio que não suporta a presença de Deus que em você manifesta. Eu preciso que você entenda uma coisa, quando nós somos cheios de Deus, quando nós chegamos num lugar, os demônios eles têm que recuar, porque nós carregamos uma nuvem, uma atmosfera. Escreve aqui nos comentários, a atmosfera da glória de Deus. Então nós entronizamos a atmosfera da glória de Deus toda vez que nós chegamos num lugar, porque essa atmosfera, ela está sobre a nossa vida. E de repente pessoas se levantam contra você, o fulano te odeia de graça. Apóstolo, porque a pessoa não te suporta. Eu falo, não é a pessoa, é o demônio que está na pessoa. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós precisamos ter uma sabedoria espiritual. Nós precisamos ter discernimento e falar, gente, não é a pessoa, não é o seu marido, não é... Então, não é o seu marido que está implicando com você, é o demônio que está nele. Nossa, apóstolo, mas será que o meu esposo está endemoniado? Quantas de vocês me mandam, apóstolo, a senhora estava orando na madrugada, meu esposo ficou endemoniado dormindo. O meu filho ficou endemoniado dormindo. Queridos, um bebezinho fica endemoniado, tá? Então, como se posicionar mediante os ataques espirituais? Então, por exemplo, nós começamos a sentir uma afronta, né? De pessoas. Você começou a ser perseguido, pessoas começaram a fazer comentários hostis, pessoas começaram a atacar a sua fé, atacar a sua busca. Não, porque agora o fulano se mistura, agora o fulano é um santo, agora o fulano é a quarta. Começa às vezes sarro, chacota. Nesse momento, você não vai revidar. Nesse momento, você vai lembrar desse versículo. Submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Você vai ficar em silêncio. E você vai orar por essas pessoas. E você vai falar assim, não são as pessoas, mas são os demônios que estão por detrás. Eu não vou corresponder a esse ataque. Porque o que o diabo quer? O diabo quer, sim, queridos, que você reaja aos ataques para abrir legalidade. Certo? O diabo quer sim que você venha reagir para abrir uma legalidade. Então o diabo quer que você responde com raiva, com ira, né? Com ódio, para abrir o quê? Uma legalidade. Então, fala, Senhor, eu sei o que está por trás disso. Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção, que agora vem o ouro desse devocional. Alguém começou sarro, perguntas, nananã, tarararara, sarrinho, nanã, diz que não sei o quê. O que você vai fazer? Quando você chegar em casa, porque ali na frente da pessoa não tem como você fazer, a não ser que você possa sair para um banheiro, para um lugar. Você vai orar desse jeito. Senhor, a palavra do Senhor diz... Deixa eu só achar aqui. Só um pouquinho, vou só achar aqui. Eu vou achar aqui para você um versículo. Você vai usar esse versículo e você vai amarrar os demônios que tá atuando na vida ali daquela pessoa, tá? Lucas capítulo 10, verso 19, que diz assim: eis que lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. O que você vai falar? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor me concedeu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e que nada, absolutamente nada me fará dano. Então eu tomo posse agora dessa palavra e tomo posse agora de toda autoridade no nome do Senhor Jesus e amarro todos os demônios que atuam através da vida do Zezinho que está implicando comigo. Eu amarro agora todos os demônios que atuam através da vida ali da Filomena, que fica me insultando, que fica ali tirando sarro. Eu amarro todos os demônios
E declaro que quando essas pessoas estiverem na minha presença, elas têm que respeitar a glória de Deus que eu carrego. Porque é sobre a glória de Deus que está sobre a minha vida. E elas têm que recuar. Eu amarro agora todos os demônios em nome de Jesus. Você vai fazer isso todo dia. Ou vai trabalhar e você já vai orando e declarando que se amarra. Ó, o Zezinho, a Filomena vai ficar caladinho. Não vai fazer mais, não vai conseguir. Porque você está agora fazendo o quê? Você está usando, você está se posicionando em autoridade. Eu já faço assim, ó. Olha, a gente estava no banco esses dias, aí não estava dando certo o negócio lá. Aí eu sou colérica, né? Bem colérica, sem paciência, mas eu estava já 2 horas em pé lá no caixa. Aí eu peguei, eu falei, Júnior, fica aí. Falei pro apóstolo, fica aí. E eu fui sentar lá, porque já tinha todo mundo indo embora do banco. Aí eu sentei. Eu falei, Deus, envia agora um anjo da resolução para que isso seja desbloqueado agora em nome de Jesus. Eu terminei de falar, o trem, 10 minutos já liberou. Então nós precisamos entender que muitas coisas é o quê? É batalha espiritual, é trava, certo? Então você está indo numa agência onde lá aquele gerente ou aquela pessoa no banco trata as pessoas super mal. Pai, no nome de Jesus, eu estou indo agora naquele banco. Eu já amarro todos os demônios que atuam através da vida ali da Mariazinha. Eu amarro aqueles demônios em nome de Jesus. E eu declaro que quando eu chegar no banco, essa pessoa vai ter que entender que eu carrego e sou portadora da glória de Deus. É o Espírito Santo que está comigo. E essa pessoa vai ter que me tratar bem, porque a tua glória é sobre a minha vida. Assim eu oro, assim eu profetizo e eu já amarro todos os demônios. Senhor, a minha sogra que é endemoniada, ou o meu cunhado que é endemoniado, tá vindo na minha casa amanhã almoçar, amanhã é domingo. Senhor, quando essa pessoa chega, traz uma opressão. Senhor, eu acampo uma muralha de fogo em volta da minha casa. Já determino que quando essa pessoa entrar, os demônios que acompanham essa pessoa estão amarrados e tem que ficar pelo lado de fora. Você não vai expulsar, porque essa pessoa, ela não quer ser liberta, tá? Você vai falar assim, eu amarro os demônios e declaro que há uma coluna de fogo sobre a minha casa. E eu determino que essa pessoa não traz opressão sobre a minha casa, não traz confusão. Na verdade, essa pessoa vai ser tocada pela glória de Deus que está sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu repreendo toda contenda, toda divisão. Eu acampo um anjo aqui. Eu acampo um anjo aqui para segurar a boca dessa pessoa. Em nome de Jesus. Ou senão você vai lá na casa da sogra endemoniada, ou do sogro, ou do parente, ou do aderente, ou do chefe, eu sei lá quem é, né, a pessoa que está sendo usada por Satanás. Senhor, eu estou indo lá agora, essa pessoa vive tirando sarro de mim, vive falando isso, vive falando aquilo outro. Essa pessoa ama me diminuir. Senhor, através do nome de Jesus, eu uso a palavra de Lucas 10, 19, o Senhor fala que o Senhor me deu autoridade para pisar em cobras, em serpentes, em escorpiões, e que nada vai me fazer dano, e sobre toda a autoridade do mal, o Senhor me dá autoridade. Então eu tomo agora autoridade em nome de Jesus, e eu declaro, quando eu chegar naquele local, eu vou debaixo de um domo de fogo, aonde, Senhor Deus, nenhum dardo inflamado, nenhuma seta tem poder de tocar em mim, e eu já amarro todos os demônios que planejaram agir contra a minha vida, planejaram agir contra a minha identidade. Eu amarro todos os demônios porque eu sou uma filha de Deus e uso autoridade em nome de Jesus. E já declaro, na verdade, eles serão influenciados pela glória de Deus que está sobre a minha vida. Ponto. Então, o que eu estou tentando ensinar vocês? Estou tentando ensinar vocês que é esse o tipo de posicionamento que você vai tomar quando esses gadarenos, esse povo que é endemoniado, vem tentar tirar sua paz. Lembrando, precisamos ter amor pela vida da pessoa, entender que não é a pessoa, mas é o demônio ou que está influenciando ela, ou que está oprimindo ela, ou que está possuindo ela, certo? Então a gente ora desse jeito, tá? Então gente, você acha que isso não... Gente, vocês não têm noção. Eu oro desse jeito para qualquer lugar que eu vou. É isso. Você precisa orar quando você vai se alimentar. Vem cá. Ai, apóstola, mas eu escutei uma pastora falando que não precisa orar para comer. Eu mexo com libertação. Eu mexo na área do endemoniamento. E eu vou falar para você. O que tem de gente que tá endemoniado porque comeu uma oferenda, tá. Você foi no restaurante, mas o restaurante é limpinho. Não é sobre ser limpo. E se essa mulher é uma cambone?
E se essa mulher que estava fazendo essa comida é uma mulher que é devota a Yansan, a Exu, a não sei o quê, e lá tudo que ela faz, ela consagra as suas entidades. Você está comendo uma comida consagrada à entidade. Então, se você comer uma comida consagrada à entidade, há um objeto dentro de você que abre legalidade para que você seja atacado no físico, no mental e no espiritual. É igual, gente, eu quero que você entenda que da mesma forma que funciona para o crente, funciona para o macumbeiro. Mas os macumbeiros ainda entendem muito mais de atos proféticos, de consagração que o cristão. Você já escutou aquela história assim, ó, eu fazia comida pro meu marido se converter e eu consagrava, eu até derramava um óleo da unção ali, declarando que aquela comida era consagrada ao Senhor, que através daquela comida o Espírito Santo ia começar a tocar dentro do meu marido. Você acha que o macumbeiro faz muito pior? O macumbeiro às vezes derrama sangue, né? Uma gota de sangue, o macumbeiro às vezes consagra aquilo ali como oferta. Não, queridos, eu quero que você entenda isso. Então você precisa orar para comer, porque você não sabe o que foi declarado sobre a comida. Você não sabe a quem foi consagrada essa comida. Eu consagro tudo que eu faço ao Senhor, mas o macumbeiro, o feiticeiro, o mago, a bruxa, consagra tudo que eles fazem ao diabo. Então, vai no restaurante, queridos, vai orar baixinho. Gente, não ora nem baixinho, não. Ué, que vergonha é essa que você tem de Jesus? Então você precisa ser curado e tratado. Você vai orar alto. Você não precisa, em nome de Jesus. Não. Você é um crente 007? Que classe de crente você é? Pelo amor de Deus, que vergonha que eu tenho de você. Apóstolo, mas é no shopping. E o que as pessoas têm a ver com a sua vida? Ué, os macumbeiros não andam aí desfilando com as suas guias. O feiticeiro não anda, as bruxas não andam aí desfilando com seus amuletos. E você não pode desfilar com o seu Jesus? Então você se posicione e vai ser curado na alma. Porque se você está preocupado com a sua reputação, é melhor você cair fora do evangelho, porque a partir do momento que você vai viver Cristo, sua reputação vai lá para baixo. Então, sentou ali na mesa, ontem mesmo, vou contar a experiência de ontem. Ontem, né, a gente estava na correria e o apóstolo assim, vamos comer aqui num restaurante, vou achar um aqui. Aí ele, quando chegou no restaurante, a gente entrou num restaurante e o nome do restaurante era tipo Caipirão, algo assim. Então eu achei que a gente ia comer comida caipira, né? Geralmente esses buffets assim, que tem todo tipo de comida caipira que você sai. Aí eu entrei no banheiro, o Espírito Santo, a palavra de conhecimento, o Espírito Santo falou assim, pede parmejana. Eu falei, parmejana? Eu falei, aí o Júnior sabe que é muito difícil eu saber o que eu quero comer, né, amor? É muito difícil, eu sou muito indecisa. Aí o garçom trouxe a carta, ele falou assim, o que vocês vão querer? Eu falei assim, tem parmejana? Ele falou assim, a especialidade da casa é parmejana. Eu falei, hã? A especialidade da casa é parmejana. Ou seja, eu tô contando pra você que eu cheguei no restaurante, o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento. Aí a comida chegou, peguei na mão do apóstolo, foi você que orou, né, apóstolo? O apóstolo orou, Senhor Deus, nós consagramos esse alimento, nós abençoamos as mãos de quem fez, que esse alimento venha nos fazer bem e não mal. Eu repreendo toda a palavra lançada contra essa comida, consagro esse alimento ao Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar esse lugar, as mãos de quem fez. É isso. É uma oração simples, mas não precisa orar igual o 007. Senhor, não, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, consagra, queridos. Consagra porque você não sabe. E a comida abre legalidade, sim, dentro do estômago da pessoa. Faço muitas libertações onde eu venho a palavra de conhecimento. Comeu comida consagrada. Eu fiz uma libertação sábado agora. Foi sábado agora? Foi. Já nem sei, mas... Foi sábado agora. Foi sábado agora. Fiz uma libertação. No meio da libertação, o Espírito Santo falou assim, o marido que da magia do terreiro, deu comida, deu um doce consagrado. A hora que eu comecei a falar, a pessoa começou a vomitar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente que fala, não precisa. Precisa. Isso tem que confrontar o crente 007 que está ali. Nossa, a pessoa ora para comer, eu nem oro. Isso serve para você evangelizar de uma forma confrontadora. Nossa, o fulano ali orando para comer, eu só oro em casa e tenho vergonha. Que vergonha, a pessoa ali orando para comer e eu aqui, ó. Gente, você tem que ser o exemplo, o sal da terra, a luz do mundo. Amém? Então, o primeiro passo é discernir da onde está vindo o ataque, tá? Então, por exemplo, lembra que eu disse para vocês, gente, nós estamos entrando debaixo do trono de Leviatã.
aonde o Leviatã atua? Pensamentos, na identidade, desânimo. Então, ele vai querer o quê? Lembra que eu falei que existe um ataque, 2 tipos de ataque. Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Imagina um demônio pegando... Não é um demônio. Imagina você sendo... Alguém atira um balão de água em você. Isso é um ataque de um demônio específico. Agora, imagina você... uma chuva... A chuva vai representar o ataque. Uma chuva significa que toda a atmosfera está tomada daquele ataque. Então você precisa sair com uma sombrinha, você precisa sair com uma roupa, né, apropriada, com botas, para que essa chuva não te molhe. Mas a gente só consegue sair com o guarda-chuva e com a roupa, né, preparada para não se molhar. Ou seja, imagina que a chuva é o ataque do Leviatã. Uma vez que a gente identifica que está chovendo, porque se a gente não sabe que está chovendo, como que a gente se prepara? Então, como que a gente se posiciona mediante de um ataque que é de uma potestade, de um principado? Então, às vezes, o bairro que você mora, existe um dominador do tráfico naquele local, ou um dominador da perversidade sexual, ou um dominador de ganância, de dinheiro, de droga, de vício. Então, naquele bairro, predomina diversos pecados, mas o maior pecado que predomina ali é o do vício, é o da mentira, né? Já viu, ó? A cidade que eu nasci é conhecida por uma cidade que fala muito mal da vida dos outros, certo? Então isso é uma atmosfera que existe sobre a cidade. E se você não vigiar, você acaba caindo, porque é algo que está sobre a atmosfera, que é pecados da língua, ok? Então, a gente precisa identificar. O ataque é territorial? Como que eu sei que o ataque é territorial? Estou debaixo de um período onde a atmosfera muda. Então é muito importante entender do calendário e quem são os tronos da maldade. Tem Leviatã, tem Lilith, tem Apolion, tem Atenas. Então existem vários que atacam sobre a atmosfera. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos existe um principado e lá o principado é Mamon, é o deus do dinheiro, certo? Existe o principado na Austrália, que é um principado, agora eu esqueci o nome, ele atua trazendo muito ocultismo, incredulidade nas pessoas, certo? Então assim, lá quem tem uma fé, né? Meu Deus do céu, então isso é muito raro, quem tem uma vida com Deus, quem tem uma constância. Então eu preciso que você entenda, nós precisamos identificar. Por exemplo, o ataque massivo do Brasil. Qual que é o principado do Brasil? É a Rainha dos Céus. Então quando nós entendemos que a Rainha dos Céus é o principado do Brasil, como que atua? Perversidade sexual. Só que a gente tem outras influências também de potestades dentro do Brasil, que é o quê? A corrupção. Certo? Então, qual que é o principal atuação do Brasil? Perversidade sexual. Miséria, tá? Aí depois nós temos potestade, corrupção, a mentira, o engano, o jeitinho brasileiro, certo? Então eu quero que você entenda isso. Então, se a gente sabe que é perversidade sexual, como que você se posiciona? Tendo uma vida íntegra no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, uma vida, né, santificada, principalmente na área sexual. Às vezes você vem de um passado sexual terrível, mas existe libertação, entra nas madrugadas, o Senhor vai te libertar. Gente, a libertação não é de um dia para o outro, tem libertações que duram 2 anos, certo? Então, dentro do Brasil, o principado atuante é a Rainha dos Céus, que atua com, principalmente, a perversidade sexual, a miséria e a idolatria. Então a gente vê, no Brasil, tem muitas linhas de candomblé, de umbanda, de quimbanda, de espiritismo, de magia, já tem alguns templos, né, de Lúcifer, sei lá, satânicos, dentro do Brasil. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa nação, amém? Então, o que eu estou tentando trazer aqui para você? Nós precisamos identificar. O ataque que está vindo, ele é territorial, ele é do período, do mês que virou. Então, eu contei para vocês que ontem uma filha
da amiga da minha mãe, quando virou do dia 17, hoje é dia 20, quando virou o trono, né? Quando virou ali, do último trono para o trono de Leviatã, na madrugada que virou, ela acordou na madrugada, subiu em cima de uma caixa e se atirou de lá. E nesse dia, ela tinha voltado feliz com o marido, mas ela estava depressiva, ela já tinha tentado. Então, o que acontece? Por causa do trono, o diabo ganha uma força muito grande. Os demônios ganham uma força muito grande. Porque, vamos supor, eu quero que vocês entendam. Assumiu um trono que atua como ataque esse mês. Aqueles demônios, eles ganham mais força na área que aquele trono atua. Então, por exemplo, os demônios começam a atacar mais a mente esse mês, atacar mais a identidade esse mês, trazer mais cansaço, vontade de desistência, certo? Então entrou o trono de Leviatã, certo? Mas as nossas casas não chega a isso, porque nós revestimos a nossa casa com o sangue de Jesus e as nossas vidas. Mas não significa que quando você sai de casa para um outro local, você não vai viver esse ataque. Porque a sua casa está coberta. Mas e o local que você foi? Por isso que muitas vezes quando nós saímos, muitas vezes a gente sai para um mercado, a gente sai para um supermercado, a gente sai para uma farmácia, a gente sai para um local e a gente sente um peso. Então, sai e fala, Senhor, eu coloco a tua armadura, me reveste agora, coloca a sombrinha. O que é a sombrinha? É a armadura de Deus. Sela a sua mente, sela a mente daqueles que estão saindo com você. Por quê, queridos? Às vezes a opressão é muito forte, tá? E nós precisamos resistir o diabo para ele fugir. E quando identifica o ataque territorial, o ataque do mês, você já precisa repreender isso, certo? Agora, existem os ataques que são individuais. Então, vamos supor que o diabo começou a atacar na sua identidade, com pensamentos. O que você vai fazer? Em nome de Jesus, todo ataque à minha mente sai agora. E você precisa falar verbalmente. Vamos supor que começou a te dar um desânimo dentro de casa, você não está com vontade de fazer nada. Você estava animado, agora você só quer dormir. Bota um louvor e começa todo demônio de procrastinação, sai agora. Todo demônio de preguiça, todo demônio de glutonaria, todo demônio que fica fomentando essa preguiça, sai agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio de miséria, todo demônio de procrastinação, todo demônio que tem se alojado nessa casa, toda atmosfera de preguiça, sai agora, abre as portas, vai tirando e fala, Senhor, eu chamo a unção aqui, Pai, da frutificação, eu chamo a unção, Senhor Deus, da realização, eu chamo a unção da ação, eu chamo a unção, Senhor Deus, do fazer, eu chamo a unção poderosa sobre essa casa, eu ligo agora, Senhor Deus, essa casa com o trono de Deus, aonde o Senhor desce, com ânimo, com vontade, renova agora essa casa, renova a minha vida, renova cada pessoa. Deixa eu até pegar uma oração. Ó, lá na oração do reset, né? A gente tem lá as orações do reset. Por exemplo, todo espírito de procrastinação, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, todo espírito de sujeira, todo espírito de desorganização, todo espírito mulambo, todo espírito de glutonaria, todo espírito, Senhor Deus, que faz eu ficar estagnado, todo espírito que me influencia ou influencia minha casa, ou meus filhos, ou meu esposo, sai agora em nome de Jesus. É uma ordem, se submeta ao nome de Jesus e sai direto para o abismo. E aí você vai começar a orar. Senhor, eu chamo agora sobre essa casa. E depois, primeiro você expulsa, você tira esses demônios, tá? Aí você vai pegar um olhinho na mão, aí você vai consagrar a sua casa, você vai falar, eu chamo agora uma unção de criatividade, uma unção de estrutura, de sabedoria, uma unção de planejamento, uma unção de execução, uma unção de firmeza, uma unção de criatividade, uma unção de produção, eu chamo uma unção poderosa de organização, de alinhamento sobre essa casa. Senhor Deus, eu quero declarar agora que essa casa pertence ao Senhor, eu chamo a atmosfera da tua glória, amém? E queridos, isso muda a atmosfera, então coloca aqui, se posicionar mediante a atmosfera local. Se posicionar mediante a atmosfera territorial. Se posicionar diante a atmosfera que se apresenta no calendário, como nós estamos no mês de Adar. E a oposição desse mês, o mês de Adar traz as bênçãos do Senhor. Mas existe a oposição, que é o trono de Leviatã, certo? Que vem atuar contra a mente. Então você vai se posicionar dessa forma. Então, identificou, ficou oprimido, ficou sem vontade, sem ânimo de fazer as coisas, bota um louvor. Tem dia que a gente está desanimado, parece que a gente não consegue nem orar. Começa a cantarolar aquilo, né,
que é o contrário do que você está vivendo. Fala, Jesus é lindo, Jesus é o meu Senhor, eu tenho identidade em Cristo Jesus, Jesus governa sobre a minha casa, Jesus está dentro desse ambiente. Começa a cantarolar, eu sou feliz em Cristo. Gente, essas orações só tem no programa e vocês precisam adquirir, tá? Foi um programa que foi lançado, foi poderoso, né? É todo um material, né? Então, você vai orar com as suas palavras e vai declarar. Ora, cantarola, não tá com vontade de orar, fala, Senhor Jesus, eu estou muito animada. Começa a declarar o contrário, eu estou animada, hoje eu vou ser uma pessoa produtiva, hoje eu vou fazer, sabe? Desse jeito. Coloca o louvor, queridos, que é do agrado do seu coração, certo? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque o seu posicionamento vai mudar, o seu condicionamento emocional, o seu condicionamento espiritual, o seu condicionamento mental. O seu posicionamento muda tudo, 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 tudo. Amém? Agora, gente, eu não vou lançar outro, tá? Então, para adquirir, vai no link da bio. É um programa, acho que é o melhor programa que eu já fiz. É um programa de 90 dias, ele é muito poderoso, certo? Tem o suco natural que você faz todo dia, não tem como você não viver uma grande transformação, tá? Queridos, um dia abençoado para vocês, um dia poderoso. Em breve nós vamos ter nosso seminário em março de libertação, nós vamos falar de todas essas coisas, tá? Vai ser poderoso, um dia abençoado, um dia poderoso. Compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. As pessoas precisam entender que não são as pessoas, não é o sogro, a sogra, o parente, o aderente, mas sim os demônios influenciando essas pessoas. E nós que somos, né, que estamos em Cristo, nós temos que ter esse tipo de discernimento espiritual. Amém? Beijo, amo muito vocês.